Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. É claro que nenhum deles sabia que Lin Jin e o curador eram a mesma pessoa. Lin Jin se virou para o sábio maligno. Ele se lembrava bem da besta de estimação do sábio maligno. Embora a criatura parecesse um gato branco, na verdade era uma besta devoradora de espíritos de rank 3, com o equilíbrio dos 5 elementos como seus atributos. Essa besta era bastante única. Antes do rank 4, ela era mediana, sem nenhuma vantagem sobre suas semelhantes, mesmo no rank 3. Mas no rank 4, as coisas seriam diferentes. Quando sua linhagem de besta devoradora de espíritos fosse ativada, outras bestas do mesmo rank não chegariam nem perto dela em comparação. Ele se perguntou como o sábio maligno havia obtido essa besta devoradora de espíritos. No entanto, parecia que o homem não sabia da singularidade dessa criatura. Caso contrário, se ele tivesse usado um método especial para criá-la e nutri-la, a criatura já teria evoluído. Mas nada disso importava para Lin Jin. Com as habilidades e capacidades atuais de Lin Jin, ele provavelmente não precisaria de nenhum item externo. Apenas a técnica de busca de pulsos já seria suficiente para promover a evolução de uma besta que já mostrava sinais de avanço. Sábio, deixe-me examinar sua besta. Lin Jin estendeu a mão. O sábio estava prestes a dissuadi-lo, com medo de que seu gato o arranhasse. Mas, no momento em que ia falar, o corvo negro riu. Sábio, relaxe. Não se esqueça de que o avaliador Lin é o discípulo do curador. A princípio, o sábio não entendeu o que ele quis dizer, mas, ao ver Lin Jin segurando o gato branco com facilidade em seus braços, ele compreendeu. Ele se lembrou de como o corvo negro havia contado que o curador conseguia subjugar todas as bestas. Durante sua primeira visita ao salão de visitas, o corvo negro havia ordenado que seu falcão negro atacasse, mas a criatura acabou se ajoelhando no meio do caminho. Ao falar sobre isso, o corvo negro tinha uma expressão conflituosa no rosto. Na época, o sábio apenas achou que o corvo negro estava exagerando, mas, depois de conhecer o curador e ver como Lin Jin segurava seu gato branco com tanta facilidade, ele acreditou. Um mestre prestigioso realmente forma um discípulo talentoso, murmurou o sábio maligno. De qualquer forma, apenas essa habilidade de subjugar a besta de outra pessoa já seria mais do que suficiente para dominar o mundo. O gato branco agora estava alinhado nos braços de Lin Jin, esfregando a cabeça nele. O sábio maligno ficou boquiaberto, pensando, estúpido gato. Você nunca foi tão obediente e fofo comigo. Por que essa mudança repentina de personalidade nos braços do avaliador Lin? Ele não tinha ideia de que Lin Jin possuía uma habilidade de intimidação de bestas. Tendo ficado no museu por vários dias, Lin Jin também absorveu um pouco da aura do local, e essa aura era um grande suplemento para bestas e criaturas em geral. Por isso, o gato branco estava tão dócil. Com o gato em seus braços, Lin Jin pensou um pouco antes de tirar uma pílula. Imediatamente, o gato branco esticou a língua para lamber o comprimido, fazendo Lin Jin rir. Vejo que você conhece as coisas boas, pequeno. Embora Lin Jin não precisasse de pílulas para ajudar o gato a evoluir, ter o comprimido aumentaria sua confiança. Era uma pílula de concentração de espírito. Diferente das pílulas comuns, esta foi feita com a receita do museu, então seus efeitos eram pelo menos 10 vezes maiores do que os vendidos no mercado. Lin Jin havia preparado isso para Xiao Wu e o macaco branco. Depois de absorver o sangue do dragão de Jade, o potencial de Xiao Wu estava muito maior do que antes. No entanto, como Lin Jin havia atingido seu limite na época, o corpo dármico de Xiao Wu agora precisava ser nutrido. Por isso, ele encapsulou algumas pílulas de concentração de espírito no museu. Ao dar uma para o gato branco, isso simplesmente ajudaria em sua evolução. No entanto, o efeito medicinal da pílula era tão forte que o gato precisava ingeri-la lambendo devagar. Isso levaria tempo, então Lin Jin se aproximou do homem-caixão enquanto acariciava o gato. Vendo Lin Jin se aproximar, o homem-caixão sorriu. Mas o sorriso dele não parecia muito melhor do que seu rosto choroso. Seu caixão estava ao seu lado. Desde que Lin Jin ensinou a Madame Criança Fantasma como cortar a simbiose do Homem-Caixão, ele não precisava mais carregar o caixão o tempo todo. Por décadas, ele nunca imaginou que isso seria possível. Apenas esse fato fez do curador seu benfeitor. Não seria exagero dizer que o homem havia salvado sua vida. Embora essa pessoa não fosse o curador, o discípulo do curador também o representava. Avaliador Lin, disse o Homem-Caixão. Lin Jin acenou. Tudo bem, deixe-me ver seu zumbi Tulhu. Imediatamente, o Homem-Caixão ficou pasmo. Lin Jin percebeu que havia deixado escapar algo. Era sua primeira vez encontrando o Homem-Caixão, então ele não deveria saber qual era a besta do homem. Mas isso era fácil de corrigir. Eles apenas precisavam assumir que o curador havia contado a ele. Lin Jin nem precisaria se explicar. Como esperado, após pensar um pouco, o Homem-Caixão achou razoável.
No entanto, ele ficou ansioso logo depois, pois viu Lin Jin tentando abrir o caixão com uma mão. O homem-caixão o impediu imediatamente. Avaliador Lin. Lin Jin olhou para ele. Algum problema? Depois de pensar, o homem-caixão explicou: minha besta tem uma personalidade excêntrica e sempre machuca as pessoas. Até eu, como seu dono por pacto de sangue, sou constantemente ferido por ela. Só temo que você possa se machucar se não tomar cuidado. Ao ouvir isso, Lin Jin sorriu e acenou com a cabeça. Obrigado. O curador me contou sobre a singularidade do zumbi Tuliu. Não se preocupe, serei cuidadoso. Se era assim, o homem-caixão não sabia mais o que dizer. Ele só podia se preocupar com a possibilidade de um acidente. Afinal, para ele, embora Lin Jin fosse o discípulo do curador, o homem ainda era muito jovem. Madame Criança Fantasma lhe lançou um olhar tranquilizador. Velho caixão, este avaliador Lin está confiante e até sabe o nome da sua besta. Ele deve ter sido instruído pessoalmente pelo curador, então você só precisa relaxar e observar. O homem-caixão concordou com as palavras dela. Ainda assim, não conseguia relaxar completamente, pois seu zumbi Tuliu era diferente do gato branco do sábio maligno. Enquanto isso, Lin Jin já tinha uma das mãos na tampa do caixão. Com um puxão forte, ele a abriu parcialmente. Que força! Os olhos de todos brilharam. O caixão do homem-caixão era obviamente anormalmente pesado. Só a tampa superior devia pesar cerca de 150 quilos. Para pensar que Lin Jin, com seu corpo aparentemente frágil, conseguiu abri-lo com uma mão. A força do homem era incrível. Embora Lin Jin nunca tivesse treinado artes marciais, seu corpo físico se fortaleceu através do fortalecimento dos meridianos, então até a força em um de seus braços excedia de uma pessoa normal em várias vezes. Assim que o caixão foi aberto, todos olharam. A besta do homem-caixão era, sem dúvida, uma criatura de temperamento volátil. Ele era selvagem e sanguinário, e todos ali já haviam testemunhado isso. Mas, depois que o caixão foi aberto, tudo permaneceu calmo. Devido ao ângulo, os outros não conseguiam ver o que estava acontecendo dentro do caixão. Eles só podiam ver Lin Jin inclinando a cabeça e dizendo: não seja tímido. Venha, deixe-me dar uma olhada. Não houve movimento dentro do caixão. No entanto, Madame Criança Fantasma achou suas palavras estranhamente familiares. No salão de visitas, o curador parecia ter dito a mesma coisa para sua aranha de rosto infantil. Como era de se esperar do discípulo do curador. Até o modo de falar é semelhante, comentou Madame Criança Fantasma de repente. Como não havia movimento dentro do caixão, Lin Jin não teve escolha a não ser dizer: se você não vai sair, vou ter que puxar você para fora. Dito isso, ele mergulhou o braço dentro do caixão. Foi uma cena de arrepiar. O Corvo Negro já tinha visto algo parecido antes, então não se impressionou, mas o sábio maligno ficou com arrepios. Embora nunca tivesse visto a criatura, ele sabia que a besta do homem-caixão era um verdadeiro aberrante, mesmo entre as bestas incomuns. Aquela coisa era um monstro. Ainda assim, o avaliador Lin parecia destemido, estendendo a mão para agarrá-la. Que coragem! Que determinação! O sábio maligno ficou instantaneamente convencido. Se fosse ele, nunca faria algo assim. Até o gato branco nos braços de Lin Jin ficou assustado, com os pelos arrepiados. Parou de lamber a pílula e olhou apreensivo para dentro do caixão, com medo nos olhos. Aquela coisa lá dentro o assustava. Lin Jin acariciou o pescoço do gato com uma mão enquanto agarrava um dos tentáculos do zumbi Tuliu com a outra, tentando puxá-lo para fora. Mas o zumbi Tuliu era teimoso. Não se mexia, não importa o quanto Lin Jin o puxasse. Devia ser uma questão de personalidade. Lin Jin não quis forçá-lo. Ele já havia observado o que precisava. Aquele zumbi Tuliu era realmente uma das bestas mais estranhas do mundo. Até para Lin Jin, a criatura era muito feia. Não era à toa que era tão introvertida e não gostava de conhecer pessoas. Era simplesmente horrível. No entanto, sua força era inquestionável. Comparado à aranha de rosto infantil de Madame Criança Fantasma, o zumbi Tuliu era apenas ligeiramente inferior. Sua maior arma era a capacidade de estender seus tentáculos até 100 pés de distância. Esses tentáculos eram incrivelmente resistentes, como chicotes de aço capazes de esmagar rochas enormes sem esforço. Além disso, o zumbi Tuliu tinha outra habilidade extraordinária, mas ainda não havia se recuperado totalmente, então não podia usá-la no momento. Lin Jin já o havia avaliado através de seu sangue antes. Mas agora, ao tocá-lo e vê-lo fisicamente, obteve novas informações. Tecnicamente, o zumbi Tuliu estava em um estado grave. A simbiose havia sido cortada principalmente para salvar o homem-caixão, mas isso, por sua vez, piorou a condição da criatura. Não apenas isso, mas o zumbi Tuliu também estava mutilado.
Alguns de seus tentáculos pareciam ter sido arrancados à força, como se um braço humano tivesse sido arrancado. Por tantos anos, esse cara deve ter sofrido muito. Lin Jin deu um tapinha em sua cabeça antes de lançar uma série de agulhas, inserindo-as em vários dos principais pontos de acupuntura do zumbi Cthulhu. Era para aliviar sua dor. Toda vez que atacava, brandindo seus tentáculos de aço, o zumbi Cthulhu acabava reabrindo suas feridas, machucando tanto o oponente quanto a si mesmo. Na batalha contra o dragão ancião, ele havia sofrido novos ferimentos. Embora o zumbi Cthulhu nunca reclamasse, Lin Jin pôde perceber através da avaliação. Depois das agulhas, o zumbi Cthulhu visivelmente relaxou. Lin Jin o acariciou. Espere um pouco. Vou deixar o gato branco evoluir primeiro e depois cuido de você. Seu tom soava como o de um velho amigo. Ninguém na sala ousou falar. Foi então que o sábio maligno percebeu que Lin Jin havia mencionado que ajudaria o gato branco a evoluir. Imediatamente, o sábio maligno ficou emocionado. O gato branco atualmente era Rank 3. Se evoluísse, chegaria ao Rank 4? Comparado ao Rank 3, o Rank 4 não era apenas uma melhoria de nível. Neste mundo, apenas um número escasso de bestas conseguia alcançar o Rank 4. Respirando fundo, o sábio maligno encheu-se de expectativa, pensando que, se seu gato branco atingisse o Rank 4, sua posição entre os especialistas vilões certamente subiria. Agora, ele não ousava fazer nenhum barulho. Nem mesmo soltar um pum. O gato branco finalmente terminou de lamber a pílula de concentração de espírito. Lin Jin sabia que estava quase pronto e aplicou a acupuntura para ativar seus meridianos. No instante seguinte, ele visivelmente aumentou de tamanho, crescendo rapidamente até o tamanho de um leopardo. Então, o pelo de seu corpo caiu, seus ossos se alongaram e um brilho esmeralda surgiu em seus olhos. Ele emitiu um miado, e uma sombra emergiu do gato branco. Parecia uma besta feroz e continuou a se transformar misteriosamente. Quando essa sombra apareceu, muitas bestas dentro da capital real se encolheram de medo. A sombra continuou a mudar de forma, mas a única coisa que nunca se alterou era sua enorme boca. Era como um buraco negro que devoraria tudo. Enquanto ouviam os sons nítidos dos ossos do gato branco se transformando, vendo seu novo pelo crescer e seu tamanho mudar, o corvo negro murmurou involuntariamente. Isso é um renascimento. Toda besta de estimação passava por um renascimento ao atingir o Rank 3, mas isso podia não acontecer no Rank 4. O gato branco claramente já havia passado por isso antes, mas desta vez, experimentá-lo novamente significava que sua evolução estava sendo facilitada por alguém incrivelmente habilidoso. O corvo negro lembrou o quão difícil havia sido quando seu falcão negro evoluiu para o Rank 4. Apesar de chamar de difícil, o processo foi relativamente simples. Na época, para conseguir uma chance de evolução para seu falcão, ele teve que competir com outros 10 especialistas. Foi um banho de sangue, tudo para agradar um avaliador de bestas Rank 4 o suficiente para ajudar seu falcão. Além disso, o corvo negro lembrava claramente do processo. O falcão negro sofrerá experiências quase fatais por 3 dias e noites, gritando de agonia, mas mesmo assim, nunca passou por outro renascimento. Ele também precisou de 1 ano para reunir ingredientes valiosos, gastando uma fortuna só para que o falcão evoluísse. Mas agora, o gato do sábio maligno já havia evoluído para o Rank 4. E o processo foi incrivelmente tranquilo e simples. Tudo graças à ajuda de um especialista. Será que o avaliador Lin era ainda mais habilidoso do que aquele avaliador de bestas Rank 4? Deviam ser os ensinamentos excepcionais do curador. O corvo negro balançou a cabeça. Não havia um único avaliador de bestas Rank 4 no reino do dragão de Jade. Se houvesse, a nação já teria alcançado o status intermediário avançado. Os outros 3 observavam com olhares ardentes. O sábio maligno estava tão animado que esfregava as mãos, incapaz de se conter. Os outros 2 também tinham bestas Rank 4, mas assistiam com grande curiosidade. Eles nunca tinham visto um método de evolução assim antes. As bestas de Madame Criança Fantasma e do Homem Caixão já eram Rank 4 há bastante tempo, mas seus processos de evolução haviam sido experiências emocionantes. Além dos inúmeros tesouros que tiveram que reunir, todos os preparativos e cuidados foram muito mais extensos do que a tentativa despreocupada de Lin Jin. O avaliador Lin ajudou o gato branco a evoluir como se fosse algo trivial. Pronto! Lin Jin levantou a mão, fazendo um movimento rápido. As agulhas de prata no gato branco foram retiradas, voando de volta para ele, cintilando em luz prateada. Era uma visão encantadora. Talvez apenas a facção do curador possuísse habilidades assim. O grupo observou fascinado, pensando em como aquela técnica de acupuntura era incrível. Podia matar, tratar e até ajudar bestas a evoluir. Que mistério! Enquanto isso, sem que Lin Jin precisasse anunciar, todos ali sabiam que o gato branco já havia evoluído. A aura de uma besta Rank 4 não mentia. A sombra do gato branco era a besta devoradora de espíritos.
Lin Jin a estudou por um momento antes de acariciar a cabeça do gato e ordenar: guarde isso. O gato obedeceu, retraindo sua sombra e voltando ao seu tamanho físico normal. Já não parecia tão feroz e assustador como antes. Pode ir. Lin Jin acenou. Apesar de um pouco relutante, o gato branco pulou de volta para os braços do sábio maligno com agilidade. Além de emocionado, o sábio maligno sentiu algo mais. Se Lin Jin ordenasse, será que seu gato branco quebraria seu próprio contrato de sangue e o trairia? Era possível. O sábio maligno já havia conhecido todos os tipos de avaliadores de bestas, mas era a primeira vez que encontrava alguém como o curador e o avaliador Lin. Comparados aos outros, esses dois estavam em uma liga completamente diferente. Depois dessa experiência, o sábio maligno entendeu por que alguém tão reservado como o Corvo Negro obedecia a cada comando do curador. Ele faria o mesmo. Nesta era em que bestas equivalem à força, ser capaz de controlar uma besta poderosa significa controlar tudo. Deixando os outros de lado, o sábio maligno já viu muitos especialistas vilões tentando de tudo para fazer suas bestas evoluírem, mas sem sucesso. Alguns até faziam pedidos absurdos apenas para promover uma besta para o rank 2. E por que faziam isso? Ter uma besta de rank elevado simplesmente aumentaria sua força e status. A comunidade dos vilões não tinha regras, então a força era um atributo importante aqui. Aqueles sem força não tinham direito à voz. O próprio sábio maligno era um exemplo. Ele achava que o rank 3 era o limite para sua besta. Agora que ela havia alcançado o rank 4, como ele mesmo disse, sua posição entre os especialistas vilões certamente subiria. Deixando os 20 primeiros de lado, ele teria pelo menos um lugar entre 50 melhores. Obrigado, avaliador Lin, por realizar meu desejo. O sábio maligno se aproximou e curvou-se. Lin Jin acenou com a cabeça. Ele só ajudou porque o sábio maligno havia seguido o Corvo Negro por milhares de quilômetros até aqui, apenas para oferecer sua assistência. Além disso, o próprio gato branco já mostrava sinais de evolução, caso contrário, as coisas não teriam sido tão simples. A evolução para o rank 5 seria mais difícil. Mesmo que Lin Jin soubesse o método, não era algo alcançável no momento. Para o gato branco, bastou um pequeno empurrão na direção certa. O caso do zumbi Tuliu seria um pouco mais complicado. Anteriormente, ele já havia percebido que a criatura estava mutilada. Além disso, além de sua personalidade introvertida, outra razão para ele se recusar a sair era que suas costas haviam se fundido com o fundo do caixão, tornando difícil para ele se mover. Lin Jin acabará de notar isso. A condição do zumbi Tuliu era obviamente muito mais problemática. O foco agora não era ajudá-lo a evoluir, mas mantê-lo vivo, e o processo não seria tão rápido quanto o do gato branco. Com as habilidades atuais de Lin Jin, provavelmente levaria mais de um mês para tratar o zumbi Tuliu completamente. Primeiro, ele aplicou acupuntura para ativar os meridianos do zumbi Tuliu. Então, Lin Jin explicou a situação para o homem caixão. Vou chamá-lo de velho caixão também. Os ferimentos do zumbi Tuliu já existem há décadas, então o processo de tratamento levará um tempo. Além disso, suas lesões são muito piores do que as da aranha de rosto infantil. Se não fosse por este caixão feito de uma árvore milenar, ele não teria vivido até agora. Adicionalmente, todos esses anos de matança criaram uma aura de ressentimento que se ligou a ele, drenando sua vida. Se você confiar em mim, deixe o zumbi Tuliu comigo. Pode levar pelo menos meio mês, ou no máximo um. Quando você voltar, ele estará completamente recuperado. O homem caixão havia testemunhado como Lin Jin promoveu facilmente o gato branco do sábio maligno para o rank 4, algo que até mesmo um avaliador de bestas rank 4 talvez não conseguisse fazer. Agora que Lin Jin estava disposto a tratar sua besta, como ele poderia recusar? Avaliador Lin, você pode levar o zumbi Tuliu com você. Eu pretendo ficar e oferecer minha ajuda também, se é que não sou um incômodo, disse o homem caixão com sinceridade. Lin Jin balançou a cabeça. Ele detestava complicações. Ele só queria que o zumbi Tuliu ficasse para ser tratado. Se o homem caixão também ficasse, seria ruim. Além disso, Lin Jin tinha muitos segredos, e ter alguém por perto seria muito inconveniente. Vendo Lin Jin recusar, o homem caixão quis dizer algo mais, mas Madame Criança Fantasma interveio. Velho caixão, não fique perturbando o avaliador Lin. Você não disse que o velho tartaruga também está chegando ao fim? Vamos encontrá-lo. Talvez, se chegarmos a tempo e pedirmos ao curador ou ao avaliador Lin para examiná-lo, ele possa ser salvo. Os olhos do homem caixão brilharam imediatamente. Certo, certo. Aquele idiota, o velho tartaruga, melhor estar firme. Criança fantasma, venha comigo procurá-lo. Se ele souber da sua condição atual, ficará emocionado. O Corvo Negro e o Sábio Maligno eram sensatos o suficiente para perceber que o avaliador Lin claramente preferia paz e sossego. Agora que seus assuntos estavam resolvidos, era hora de partir. Além disso,
o sábio maligno havia alcançado seu objetivo. Havia muito a fazer depois que sua besta evoluiu, então eles não podiam ficar por muito tempo. Assim, os dois se levantaram para se despedir. Era exatamente o que Lin Jin queria. Já que somos amigos, vocês podem vir até mim se precisarem de algo. Ou podem procurar o curador quando o salão de visitas reabrir, disse Lin Jin, erguendo as mãos em um gesto de despedida. Antes que os quatro partissem, o homem-caixão tocou o caixão e disse algumas palavras ao zumbi Cthulhu. Por fim, saiu com o coração pesado. Embora estivesse escurecendo lá fora, nada poderia impedi-los de deixar a cidade. Enquanto caminhavam, o sábio maligno estava todo sorridente. Ele foi o que mais se beneficiou nesta aventura. Para ser honesto, o curador já é incrível o suficiente. Quem diria que seu discípulo seria tão impressionante também? Realmente aprendi muito. O curador é tão misterioso e inatingível, mas seu discípulo é muito mais acessível. No futuro, preciso me aproximar mais do avaliador Lin. O sábio maligno expressou o que todos pensavam. Até o Corvo Negro e Madame Criança Fantasma, que tinham acesso ao salão de visitas, compartilhavam desses sentimentos. O raciocínio era simples: perto do curador, eles precisavam ficar alertas. Mesmo quando o homem falava com gentileza e se comportava de maneira amigável, havia uma aura intimidante que os mantinha receosos. Mas Lin Jin era diferente. Ele transmitia uma vibe acessível. Era como comparar um sol imponente, que só podia ser admirado de longe, com um ser humano comum, com quem podiam fazer amizade, até mesmo virar melhores amigos. Com as habilidades do avaliador Lin, ele poderia facilmente se tornar um avaliador de bestas Rank 4, comentou o Corvo Negro do nada. Verdade. Promover uma besta de Rank 3 para Rank 4 é algo que só um avaliador Rank 4 poderia fazer, mas eu só vejo 2 marcas de anéis de besta na manga do avaliador Lin. Acrescentou o sábio maligno. Não é porque este reino do dragão de Jade é lixo? O mais forte em sua sede de avaliação de bestas é apenas Rank 3. Mas isso depende do avaliador Lin, se ele estiver disposto a ajudar. Se ele o fizer, o reino do dragão de Jade certamente recuperará seu lugar entre as nações de elite, disse o homem-caixão. Os outros concordaram com um aceno. Fim dos capítulos do 264 ao 266. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!